Hoje vamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Para muitos, Jesus Cristo foi apenas um homem qualquer. Inclusive, em outras culturas não cristãs, é até desconhecido. Mas para os cristãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o que há de interessante no nascimento de Jesus Cristo? A história do nascimento de Jesus Cristo é marcada por situações que para nós seriam impossíveis. A Bíblia relata alguns fatos que, desde um ponto de vista normal, não seriam aceitáveis. Dois nascimentos ocorrem paralelamente nesse período: o nascimento de Jesus Cristo e o nascimento de João Batista. Vamos falar então sobre essas situações anormais nos nascimentos de João Batista e Jesus Cristo. Vamos falar primeiro sobre João Batista. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Ambos eram pertenciam à família de Arão. Arão era o irmão de Moisés. Então, tanto Zacarias como Isabel vinham dessa linhagem da família de Arão. Zacarias era portador do sacerdócio arônico. Bom, para uma pessoa, um homem, ser oficiante no templo, era necessário que ele fosse dessa linhagem, da tribo de Levi. Portanto, os descendentes de Arão, que pertenciam a essa tribo, então podiam oficiar no templo. E Zacarias, ele era dessa tribo. Durante o período em que era oficiante no templo, ele ficava longe da família. E ali ele ficava estritamente como oficiante exclusivo ao templo. E ali ele permanecia durante esta semana. Para estar ali no templo, ele não podia tomar vinho, ele não podia se alimentar a não ser dos alimentos prescritos pelo templo, ele não podia se aproximar de mortos, mesmo que fosse um parente que houvesse falecido, ele não podia se aproximar, e ele deveria banhar-se frequentemente. Então essas seriam algumas das regras que eram estabelecidas para um oficiante no templo, enquanto estivessem oficiando no templo. Também ele somente poderia entrar nesse local, no Santo dos Santos, através de um sorteio. E ali ele podia queimar então o incenso ao Senhor, no altar de ouro do templo. Havia uma média de 1.400 homens que portavam este sacerdócio, portanto, raramente uma pessoa era sorteada 2 vezes para oficiar no templo durante esse período de uma semana. Mas quando ocorria, provocava no oficiante do templo os mais nobres e reverentes sentimentos, pois foi nessa circunstância em que Zacarias ele vai ter uma visita de um anjo. E esse anjo é o chamado anjo Gabriel, que ele vai aparecer a Zacarias para comunicar, para revelar a Zacarias que a sua esposa Isabel ficaria grávida. Então aqui nós temos já dois fatos que não seriam normais, porque Isabel ela tinha um pouco mais de 60 anos. Ela era uma senhora de idade e era estéril. Então, como podia uma senhora avançada em idade e estéril estar grávida? Quando Zacarias ouviu isso, ele achou impossível aquilo. Então ele disse para o anjo: impossível. O anjo, inclusive, ele se apresenta a Zacarias dizendo: eu vim da presença de Deus. Mesmo ele dizendo isso, mas Zacarias, ele não aceitou aquilo, que seria uma coisa impossível. Então o anjo, o que ele vai fazer? Ele vai então fazer com que Zacarias, para que visse que era verdade, ele vai fazer com que Zacarias ficasse mudo durante todo o período de gravidez de Isabel, até o momento em que João Batista vai nascer. Então as Escrituras, a Bíblia, o Novo Testamento,
O livro relata que, o livro de Lucas relata que Zacarias ficaria mudo, só voltaria a recuperar a voz quando nascesse João Batista. Nesse período, o povo já considerava essas visitações pessoais de seres celestiais coisas do passado. Então, muitos já nem acreditavam que existissem profetas nesse período. Então, quando houve essa visitação, é como se fosse um rompimento daquele período de afastamento que o povo de Israel se encontrava. E eles estavam afastados dos ensinamentos de Deus desde a época em que foram contaminados pelas influências dos povos para os quais eles foram levados, né? Os egípcios, os romanos, e muitos passaram a introduzir entre seus costumes essas crenças de outras religiões, de outros povos, e isso desvirtuou a prática dos ensinamentos de Deus revelados a Moisés. Então o povo foi pouco a pouco se contaminando e já não era mais praticante daquela doutrina pura que havia sido revelada na época dos antigos profetas. Então, neste período, eles não acreditavam que isso seria possível. Bom, quando ocorreu essa visita, então, do anjo Gabriel, Zacarias passou por aquele momento, né, de descrença, e foi isso o que ocorreu. Nessa revelação do anjo, ele disse a Isabel, disse a Zacarias, que a missão de João Batista seria um precursor de Jesus Cristo. Ele seria aquele que iria preparar os caminhos, né, para o nascimento de Jesus Cristo. Então, o anjo Gabriel nada mais comunicou que João Batista nasceria para preparar o povo, porque Jesus Cristo nasceria. Bom, então, vindo da presença de Deus, ele anunciou isso, e nós temos agora a história de Jesus Cristo. Os pais de Jesus Cristo, bom, primeiro, José e Maria são os seres mortais que foram escolhidos para serem os pais de Jesus Cristo. Maria era da linhagem de Davi, e como era costume da época, ela havia sido prometida a José. Ambos eram da linhagem de Davi, então era costume da época eles se casarem com pessoas das mesmas tribos, da mesma linhagem. Então Maria havia sido prometida a José. E quando o anjo aparece, é o mesmo anjo, o anjo Gabriel. Ele aparece também a Maria, e ele vai anunciar a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Quando o anjo revela isso para Maria, não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Zacarias, mas ela se sentiu indigna. Como que eu, uma mulher comum, poderia ser mãe do Filho de Deus? E é interessante o relato em que descreve isso, essa aparição. O anjo diz para ela que ela seria a mãe de Deus, e a Maria, ela se sentindo indigna, né, ela fala: como pode, se eu sou uma mulher comum? É interessante ver o relato. Quando o anjo aparece para ela, ele diz assim, está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E qual foi a reação de Maria? Ela fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, quando o anjo fala para ela que ela seria a mãe do Senhor, apesar de se sentir indigna, ela fala, né? Como pode ser se eu sou uma mulher comum? E no final ela fala: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Eu fico pensando, por exemplo, como seria a história de Maria antes do seu nascimento. Porque nós sabemos que todos nós tivemos uma vida antes de nascer nessa terra. E sabemos também que muitos dos que viviam lá, nós, né, como espíritos que vivíamos na presença de Deus, havia muitos que eram muito especiais, muitas inteligências nobres e grandes que vivíamos lá. E Maria deveria ser uma dessas, porque ela foi escolhida, né, assim como Isabel, né, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. Para um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, há uma forma
de saber como que éramos antes de nascer nessa terra. E esse meio é através de uma bênção patriarcal que o membro da igreja ele recebe. Essa bênção patriarcal é onde é revelada qual é a tribo de Israel que o membro ele receberá suas bênçãos, porque todas as famílias da terra, como foi prometido a Abraão, receberá as suas bênçãos através de Abraão. Todas as famílias serão abençoadas através de Abraão. E então, quando você recebe essa bênção patriarcal, você é revelado a você a qual tribo você receberá as suas bênçãos. E ali, então, nessa bênção, não é uma bênção igual para todos, cada um tem sua bênção particular, você recebe ela por escrito. E ali, além da tribo, também são descritas algumas características, algumas bênçãos reservadas para cada um. E em muitas bênçãos pode constar algumas características nossa, daquele que recebe, de sua vida pré-mortal, antes de ter nascido nessa terra. E é dado a Maria, então, essa revelação, e ali então é revelada a missão de Jesus Cristo, que ele seria o Filho de Deus. Espero que você tenha gostado, e se gostou, compartilha para que outros possam chegar a esse mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.